todo santo dia, já vai começar agora. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, lá vai começar agora o todo santo dia. Fala comigo, galera. Fala, aí, pessoal. Todo mundo, como é que vocês estão? Vocês estão tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez, nós, lindos, maravilhosos. Graças a Deus. Pela graça do Senhor. Está eu aqui, eu, o Ian e um convidado. Mas não vamos falar dele agora não, tá? Espera aí. Sim. Vamos falar do nosso... exatamente. E aí, pode falar, Ian? Do nosso digníssimo tema de hoje. Não, calma, Beth. Vamos esperar um pouquinho. Então vai. Vamos fazer o seguinte, como é que você tá, meu amigo? Eu tô bem, graças a Deus. Mas não falou a entrada, né? Pois é. Está conversando mais um Todo Santo Dia. Que podcast mais... Santo da internet. Santo da internet. Tem que ser o santo. Você que está nos ouvindo aí, você que está lavando roupa, você que está varrendo a casa. Você que está dirigindo. Você que está tomando um banho também, às vezes pode ser. Fica à vontade, ouve a gente, compartilhe com a gente, participe com a gente, nós estamos aí para isso. Fechou? Fechou. E bora já lá, compartilha? Então. Já compartilha, já manda pra galera. Manda pra galera, pros coleguinhas. Manda pra sua amiguinha, pra sua namorada, pra sua noiva, pra sua... não sei. Manda o que você quiser. Manda Isso, pra todo mundo. O mandar. importante é ouvir e conhecer a vida deste santo de hoje, beleza? Antes de falar sobre o santo, vamos falar do nosso amigo, pode ser? Acho melhor. Mas, Ele apresenta o inclusive é um convidado famoso, esse né? aqui Graças a Deus. Aí já tá chegando já na fama, já. Famoso aqui no Vale do Aço. Não, entendeu? pela voz do garoto. Famoso, eu conheço essa voz. Eu já vi esse vídeo aí. Esse aí da Globo. Deixa ele se apresentar. Vai lá, varão. Confia, quem acredita, né? Quem acredita homem. que vem falando que é famoso, tá esperando a voz do Tony Ramos, aí entra a Diretamente voz do Povos do Cast. Povos Cast. Olá, pessoal, estou aqui no Todo Santo Dia, podcast, me fizeram o convite. Eu sou Felipe Ventura, jornalista, católico, um cara devoto de São Bento. Inclusive, já soltou o spoiler. Já dei spoiler, será? Mas não é nada não, o importante é isso. Quem que é que não vou falar hoje, Felipinho, galera? Vamos falar de São Bento. São cara, Bento. Sensacional. Exatamente. Eu tô até de preto, o Ian também tá de preto, em homenagem a São Bento. Isso. O Felipinho tá de escuro, tá de azul escuro, mas vale também. É porque Só o Everton tá aqui de cinza, né? Mas tá de bermuda preto. O Wellington também está aqui, deixa ele apresentar e falar. Pá, boa noite, o Wellington aqui todo santo dia, hein? Nosso Eu- garoto tímido aqui. Eu ia vir de preto com a blusa que eu tenho de São Bento, só que eu não achei, porque eu tenho essa mania de Pô, você é esconder quebradeira, a hein, roupa. filho? No dia de São não faz São Bento, você Não, vai. eu trouxe meu Pois é. texto que é de São Bento também. Então, você olha. Pra não esquecer. Exatamente. Então nós vamos falar hoje de São Bento, famoso, conhecido como Santo Varão. Eita. Ele foi conhecido também. Vou dar só uma introdução aqui, só pra gente falar um pouquinho no início só. É conhecido muito como pai dos monges, né? Nasceu dia 24 de março de 480 lá em Nórcia, lá na Itália, né? Exatamente. Núrcia, nossa. É Núrcia ou Nórcia? Eu vi Núrcia. Então pode ser, ué. Você que Mas aí escolhe. a pronúncia aí, né? Brasileiro. Nós Aí. somos melhores na pronúncia. Cidade Spoleto? Pode ser. Spoleto. 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 Não é o País, Macarrão. estado? Não, o Macarrão não. Spoleto. Mas pode ser por causa disso que o Macarrão chama Spoleto. Porque Com Itália, certeza, deve ser, Macarrão faz Certeza que é. sentido. Faz sentido. Depois A nós história do pegamos. macarrão a gente conta depois. Pois é. Depois do podcast vai ser Santo Macarrão. Mas enfim. Ele nasceu 24 de março, né, que eu falei, e faleceu dia 21 de março. É muito massa, né, velho? Tipo, foi isso mesmo, né? 21 de Que é o março. dia dele. Que é o dia dele. O dia dele, 21 de março? é Não, acho que é dia 11 de julho. Que é... Na verdade, são dois, é considerado Aí, vai lá. o dia do... Ó, tem o dia do nascimento e tem o dia que São Bento morreu, né? Isso. Mas costumam falar que é o dia 21 de março, que é o dia que ele morreu. Que é comemorado o dia dele? É. Dia de São então Bento. fechou, velho. Dia 21 de março, dia de São Bento. Depois vocês confirmam pra nós, senão não tô contando. E até eu. até eu vou Eu vi um trem de 11 de julho aí. Mas enfim. Eita, como eles estudam o tema. Depois corta a produção. Tá, vai lá. Mas ele morreu em Monte Cassino, que foi onde que ele, depois de uma missão que ele fez lá, ele foi para Monte Cassino, ficou muito tempo lá da vida dele e morreu lá. E essa canonização foi em 1220. Foi feita pelo Papa Honório III, 1220. E ele já é um criador da ordem dos beneditinos, que é uma ordem muito conhecida, muito antiga. Uma das primeiras. Uma das primeiras ordens, exatamente. Olhou aí, Felipinho? Que dia que é? Peraí, na internet também. Porque a gente está falando, né, do ano de 400 aí, né, o começo da igreja aí. Bem no início. A igreja estava começando mesmo a ganhar forma, estrutura, né,
se formar dogmaticamente em sua doutrina. E aí ele é conhecido também como patrono da Europa, da Alemanha. Ele é bem conhecido lá no Quiscandilá. E também é padroeiro dos intercessores, sabia? Bacana. Inclusive até hoje. Você que é intercessor aí, ó. Inclusive até hoje a gente falou sobre todos os santos que nós falamos até hoje são santos que são os santos europeus. Né, que nasceram na Europa e morreram também na Europa. Na Europa, né? Morreram. Então é muito triste ver hoje a Europa verdade. Boa se perdendo, né? Muitos santos vieram de lá. A galera lá se paganizando cada vez mais e o muçulmano... Deixa eu me corrigir. É o dia 11 de julho. Isso para mim, eu falei. Mas é porque eu sempre confundo, porque tem o dia 21, que é o dia da morte. Isso. Mas muitas pessoas também celebram como dia de São Bento por ser o dia 21. Então agora, eu não sei, que me fugiu agora, se o dia 11 de julho foi o dia que foi canonizado. Não sei, Mas a gente deixa livre aí, porque tem outros santos que tem 2 dias também. São José, dia 1º de maio. E dia 23 de março é comemorado de São José. Então, fechou. Então vocês estão ligados. Deixa os 2 dias para ele aí, não tem problema não. Vale a pena. Tudo bem, tá tudo certo. São Bento vale a pena. Mas é isso, ele é muito. E também ele usava o hábito todo escuro, todo preto, né? Ele era meio dark, né? Ele era da galera do. Será que ele era emo? Era a galera do. Eu acho que ele começou com esse. Deixa eu escutar. Ele começou com essa ideia. Deve ser, velho. Ele é todo black lá. Como é que chama? Black metal, sei lá. Mas ele usava o hábito todo escuro. Você quer falar, Wellington? Não, só tô rindo aqui você falando que ele é emo aí. Deixa você encontrar com ele lá no céu pra você ver o que vai acontecer. Ele vai me dar uma cajadada. Ele é um emo santo. Um emo santo. Mas é isso. Como é que nós Deixa vamos o Felipe hoje? contar a história, não? Vai lá, Felipe. Pode começar por onde você quiser. Então, você falou que o São Bento morou na Itália, mas o mais legal de São Bento, que eu acho que é quando começa tudo, é quando ele se muda, porque o São Bento, ele se muda para outra cidade com a ama dele, né? Que na verdade é a mulher que amamentava São Bento. Então ele se muda para essa cidade e aí logo acontece o primeiro milagre de São Bento, que é a partir daí que ele começa a ser conhecido por um homem milagroso. E o milagre é tipo algo, para nós aqui vai ser algo muito diferente, mas se você for olhar o contexto, você vai falar, caraca, é um negócio mais simples, é um milagre mais simples, mas que não deixa de ser milagre. Que voou, não sei. Teletransportou? Não sei. Que é o seguinte, a ama de São Bento, ela estava nessa casa, ela pegou um jarro emprestado com o vizinho. E esse jarro ele caiu e quebrou. Quando esse jarro de barro ele cai e quebra, ela ficou tão chateada que ela começou a chorar, porque era um jarro emprestado e tal. Tinha uma história, né? Isso. Então... Igual aquele trem que vai na casa de vó da gente. Tem Exatamente. Meu filho, não pega isso não, que se for da sua tataravó. É pegar e cair e quebrar. E aí o São Bento chega à casa e quando ele encontra e vê a ama dele chorando, eu acho que ele, assim, né? Ele se sentiu meio que na obrigação de ter que ajudar. Falou, pô, é uma pessoa que convive comigo tanto tempo que eu trouxe para cá, então eu vou ajudar. E aí São Bento, então, reúne os pedaços do jarro e começa a rezar em cima do jarro. Então esse jarro ele é reconstruído, ele volta a ser um jarro como era, e depois, inclusive, ele é levado para a porta de uma igreja para mostrar o primeiro milagre de São Bento. Então esse jarro ele fica exposto na porta de uma igreja, só que isso começou a ser levado. Olha... O tal do Bento lá começou a fazer milagre, porque na época não era santo ainda, né? O tal do Bento lá começou a fazer milagre e tal. Apareceu um jarro lá que do nada o homem surgiu, ele reapareceu. E isso começou a meio que a ir contra as ideias de São Bento, porque São Bento não queria. E aí é uma das coisas que mais me pega, que mais me deixa apaixonado por São Bento, que ele não queria ser conhecido pelas coisas que acontecia. Que Deus fazia através dele. Exatamente. São Bento não queria ser conhecido por isso. Então, cara muito humilde, aí né? que ele resolve se afastar e aí a gente vai entrar em outra história. Mas será que tem esse jarro lá hoje? Se a gente for lá na Basílica lá? Eu queria saber também. Interessante. Para passagem, lá. Ô Filipinho, você estava falando aí sobre a ama de São Bento, eu sei o que é, mas quem está ouvindo talvez não saiba o que é ama. Explica pro pessoal o que é ama. Como ele até fala um pouquinho, mas como é da roça, então ele tem um... E a galera ficou bolada de novo. Vou falar nome. A Cíntia falou que você tinha que defender sua cidade. Depois você conversa com ela. Mas explica novamente para nós o que é ama. Então, a ama é uma mãe de peito, né? Que a gente conhece mais
como é que é? Vulgarosamente põe popularmente falando. Popularmente falando, seria uma mãe de peito, que era a mulher que amamentava São Bento. Isso. Então ele tinha um carinho muito grande por ela, então lá se chama ama, né? Isso. Inclusive até hoje no Brasil. Já ouvi minha mãe falando isso também, na roça. Inclusive hoje no Brasil nem pode, inclusive, é proibido. Falar? Proibido amamentar a mãe outra que criança. Não é mãe. Por questão de saúde e tal. Verdade. Faz sentido, mas então não era a mãe dele, mas a mãe a ama de leite que eles falam, né? Que é aumentar leite. Exatamente. Mas aí depois do vaso aí ele foi, você comentou que ele... Você comentou não, você ia falar que ele se recolheu, Isso. né? Aí São Bento se recolhe, ele queria procurar um local a qual ia ficar afastado. Sim. Então ele se recolhe para próximo de uma cachoeira. É um local mais afastado, mas que São Bento ainda poderia ser encontrado. Ok. E ali ele se encontra com uma outra pessoa que, se não me falha a memória, é São Romano, que ele encontra e ele fala, olha, tem um mosteiro no qual eu acho que você poderia ficar, que é um lugar muito afastado, é um lugar que você vai ter seu tempo para oração, você vai se conhecer melhor. Então ele apresenta a ele a oração, apresenta outras coisas onde São Bento foi. Então São Bento vai para esse mosteiro e fica lá durante 3 anos, escondido, em oração, só vivendo ali mesmo naquele ambiente, rezando e orando. Inclusive tem até uma outra história super legal, que durante esse período, eu tenho até que procurar saber quem que é agora que me fugiu, mas um sacerdote que estava lá, Jesus tocou o coração dele e falou assim, olha, enquanto você está aí fazendo o seu trabalho, o meu filho está morrendo de fome, Bento está morrendo de fome, e ninguém sabia onde São Bento estava. Mas ele estava recluso, né? Isso, mas Deus conduziu esse sacerdote, se não me falha a memória, é um sacerdote mesmo, conduziu ele até o mosteiro onde estava São Bento, para que São Bento fosse alimentado. Isso é interessante, hein? E aí, quando São Bento é alimentado, que as pessoas começam a saber onde ele está. Aí ele é procurado, então ele é procurado pelo monge, e aí começa toda a história de E só para ressaltar aqui um pouco do que o Felipe falou, esse local perto da cachoeira aí, que é a Gruta de Sacro Especo, na cidade chamada Subiaco, não sei pronunciar, da Itália. E essa gruta ela tá lá ainda, né? Essa gruta tá lá, e o mosteiro de São Bento também, que também ficava lá nessa cidade de Subiaco lá, que o Felipe falou que ele foi pro mosteiro depois. Ele ficou 3 anos na gruta, depois ele ficou 3 anos no mosteiro também, né? E eu acho que é ali que ele começou a tomar paixão pela vida eremita e a vida... Ele foi um eremita, monge, né? É igual o Você já falou do eremita? Pode falar de novo aí. Quem foi o último? Foi o que a gente falou? Santo Antônio. Santo Antônio, eu esqueci. Sim. Santo Antônio também foi eremita, que geralmente não. É quando uma pessoa se recolhe, né? Vive somente ela, de oração, por amor à natureza, por alguma vocação, devoção, religiosamente falando, uma coisa do tipo assim. Ela fica lá, sozinha, só em oração, no meio da natureza, né? No caso, ele ficou na gruta. Ela é uma pessoa, popularmente falando, é isso, né? Resumidamente falando, o eremita é isso. Aí ele ficou 3 anos lá, depois 3 anos no mosteiro. Aí dizem que depois disso tudo, que ele viveu 3 anos lá, 3 anos no mosteiro, aconteceu um fato cabuloso, que é conhecido muito aí, que a galera conhece, a questão da taça, né? A taça lá, da treta da taça. É uma treta gigantesca. Só para ressaltar, a galera que conhece a imagem de São Bento aí, até a medalha de São Bento. Medalha também. Nós vamos falar um pouco, na imagem tem a taça com uma cobra, né? Uma serpente, tem um corvo com um pão, e também tem um sino, e também tem um livro na mão de São Bento. Então, nós vamos falar sobre esses detalhezinhos aí. Nós vamos começar pela taça. Quem quer falar? O Ian, o Filipinho, hein? Deixa o Felipe, pode falar. Vai lá, Filipinho. É porque o São Bento, depois que ele se recolhe por 3 anos, chega um convite para São Bento para ele ser, para ele gerir, vamos dizer assim, para ele ser superior dentro de um convento, né, de monges. E aí, quando o São Bento a princípio não queria ir, ele falava que não queria voltar, e aí depois ele para pensar e fala, não, eu vou, porque é algo que envolve também a crença, que envolve também
a minha crença em Deus e resolve ir. Ajudar também o pessoal que estava lá, que estava precisando, né? Porque dizem que eles viviam uma vida muito de pouco sacrifício e pouco oração, né? Então, querendo ou não, era... Vamos falar assim. Tanto que depois não vamos comentar, porque hoje existem locais... fugiu o nome agora, mosteiros. Existem mosteiros que foram criados por São Bento, porque não tinham e tal. Espalhados pelo mundo, hein? Exatamente. E aí, quando São Bento chega, na verdade, ele foi com a ideia de ajudar e as pessoas com a ideia de atrapalhar. O próprio superior lhe oferece um vinho, uma taça, eu falo vinho porque é costume, né? Lhe oferece uma taça só o vinho, né? Toma um vinho aí, meu filho. Não, toma sua taça, vou botar um vinho pra você nessa taça. É isso. Só que como vai beber na mão, né? Vai beber na mão. Igual da cachoeira, mas enfim, vai. Igual da nascente. Só que como homem de muita fé, São Bento sempre fazia uma oração antes de qualquer alimento. Cruz sacra se time, que dux. Não é? Vou cantar um punk. E aí São Bento resolve fazer oração, só que quando São Bento faz a oração, sai da taça uma serpente e a taça se quebra. Porque simplesmente era uma taça com uma bebida envenenada. Na qual eles queriam matar São Bento por ser uma pessoa muito conhecida e ter ficado conhecido principalmente por seus milagres. Então, aí já faz sentido a ideia da taça com a cobra saindo, com a serpente saindo. Esse é o primeiro ponto, né, da medalha. Faz parte da medalha de São Bento. E eu vi também que São Bento ele é conhecido como o santo contra, né, para quem precisa lutar contra alguma coisa, maldição, feitiçaria, essas coisas, algum laço, entendeu? Então ele é defensor das pessoas que estão enfrentando, lutando contra algum laço. É defensor de todos nós, né? Cada dia é um laço diferente. Né? Sempre. E aí é interessante pensar nisso, e até trazendo um pouco aqui de outras referências de São Bento, que muita gente conhece São Bento, às vezes conhece e não sabe quem é São Bento. Porque as pessoas têm aí tatuagens da medalha da medalha milagrosa, as pessoas têm imagem da medalha milagrosa, carrega a imagem camisa. Ué, o nosso amigo aqui tinha a oração da imagem milagrosa na carteira. Deixa eu contar essa história pra você falar. É o seguinte, eu conheci São Bento da seguinte forma. Eu entrei na Renovação Carismática em 2017 e eu vou falar isso que é verdade, que se eu mentir, Deus vai castigar depois. Vai. Eu comecei eu via todo mundo com texto e falar, caraca, eu preciso de um texto. E aí preciso rezar? Não, eu precisava do texto. No meu pescoço. Mas nós vamos falar sobre isso, eu quero deixar eu vou falar sobre isso. Eu precisava do texto. E aí, o que era? Eu olhei, todo mundo, basicamente, metade do meu grupo de oração tinha um texto de São Bento. Falei, eu preciso de um texto de São Bento. De São Bento ainda. Eu falei, eu preciso inserir nesse grupo para mostrar que eu tenho conhecimento. E aí foi quando eu comprei o texto de São Bento e só depois eu fui pesquisar quem era São Bento, qual que era a história. E nesse meio tempo, um dia eu mexi na minha carteira e eu encontro uma oração. Eu fui ver a cruz sagrada seja minha luz, a oração de São Bento, que a minha mãe me deu antes de eu conhecer a Renovação Carismática, São Bento que te trouxe. Falando, essa oração você vai fazer todos os dias quando você sair de casa, que é para afastar qualquer coisa ruim. Sua mãe falou isso com você? Falou isso comigo. E você fez? Eu lembro, nunca. Mas carregou, tava lá. E aí? Eu lembro como se fosse hoje minha mãe falando, você vai carregar todos os dias que você sair de casa, você faz essa oração. E aí, a partir desse dia, eu comecei a fazer todos os dias. Porque eu lembrei e sabia agora o que era oração. Agora eu entendi. E aí, eu comecei a fazer. Mas isso minha mãe deve ter me dado essa oração em 2015. Eu comecei a fazer em 2019, 2018, por aí. Papelzinho, 4 anos na carteira de cidadão. Eu fui aprendendo a história. Eu acho importante falar sobre isso, que nós brasileiros... Tem uma coisa que o povo brasileiro gosta, é desperdição, né? Cruz credo, nunca vi. Exatamente. Então, assim, o terço, a galera anda com o terço e não sabe nem como é que faz pra rezar um terço. Não quer saber também, só quer estar com o terço aí no carro, só pendurado na moto. E da mesma forma, a galera faz com a cruz, com a medalha de São Bento, né? Que é uma cruz e a oração, né? De forma... exatamente. As primeiras iniciativas da oração dele, né? E aí fala, para me proteger, para me defender do mal, não sei o quê. Só que é engraçado e um pouco até pensar nisso, que São Bento, ele é o defensor contra a maldição
e tudo que envolve o ataque do demônio, né? E a superstição é a principal porta para o demônio entrar na sua vida. Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Então se você carrega algo com superstição... o que é superstição? E é importante lembrar, eu vi um vídeo do padre Duarte Lara, que é um grande exorcista, né? Hoje eu acho que é um dos maiores exorcistas da Igreja Católica, falando sobre isso, que de todos os pecados, né? Inclusive, acho que um dos pecados que mais são cometidos, graves, que são mais cometidos hoje, são os pecados relacionados com a luxúria, mas nem os pecados da luxúria têm o poder de abrir tanto a porta para o demônio, para a nossa vida, como a superstição, que vai contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, porque quando você carrega alguma coisa, um amuleto, alguma coisa, você coloca a sua esperança, a sua fé no amuleto. Você tira de Deus e coloca no amuleto. E aí é muito perigoso, porque as principais causas de possessão demoníacas, que são muito raras, mas as principais causas disso e de qualquer, né, obsessão, enfim, que envolve coisa espiritual, geralmente começa por alguma superstição. Então, a galera já vai cancelando toda ondinha que você vai pular no início de ano. Pensar a vida, todo sal grosso, tudo aí, toda filtro do sonho, já vamos cancelando essa ideia aí. Que é super pesado. Eu já entrei em casa dos outros, cheio de medalha de São Bento, e o filtro do sonho quase. Tá filtrando o quê? Você tá traindo? Falei, não tô entendendo. E já vai fechando essa porta aí também, já vou deixando aqui reiki, yoga, do cão. Essas imagens de... Já cancela isso aí, se você não sabia, tá sabendo agora. Elefante, não sei de quê. Do Buda, do sei lá do que, enfim. E aí, só complementando aqui sobre o texto, é importante a gente entender que, assim, o texto, quando ele é bem abençoado, né, quando o padre faz uma oração que abençoa o texto, ou a água, ou o sal, que aí se torna um sacramental, ele não é um amuleto, mas um sacramental, nós católicos acreditamos que quando o padre dá a bênção, aquele objeto passa a ter todo o poder que a igreja concede, que Deus concedeu à igreja na terra, né? Então, não se torna um amuleto, mas sim, de fato, tem o poder da igreja, né? Amém. Mas é isso, só para diferenciar aí, pode continuar a história de São Bento aí, já vamos... Se você tem a tatuagem, se você tem a imagem, agora é só você começar a fazer oração também, pedir intercessão, entendeu? Até porque é difícil tirar tatuagem, né? Não, mas porque quando você falou sobre superstição, é um negócio muito louco, né? Eu tava lembrando que quando eu fui tirar minha carteira, tem nada a ver com São Bento, mas é só... Não, mas joga aí. Vai. Quando eu fui tirar minha carteira... Quem não quiser ouvir, que para o áudio agora. Para não, gente. Adianta 10 segundos rapidinho, só dá 2 cliques na tela. Só adianta. Mas quando eu fui tirar minha carteira, e tinha uma blusa preta que eu sempre ia, que eu passei no dia do psicotécnico, que inclusive eu tomei pau no psicotécnico, pra quem não sabe, é uma outra história. Como tomar pau no psicotécnico, aprenda com Felipe Ventura. E aí eu passei depois na prova de primeira, na prova de legislação, e tudo eu tava com essa blusa. Então eu tentei tirar a carteira na prova de rua 2 vezes com essa blusa. Falei, não, eu preciso ir com ela. A blusa tem carteira. Não, tipo aí, eu tava muito em oração, cara, porque eu queria muito tirar a carteira, só que ao mesmo tempo eu não queria perder a blusa. Eu queria a blusa e tal, e eu fui 2 vezes e tomei pau 2 vezes. Só que a terceira vez que eu fui fazer, coincidiu de eu estar trabalhando, então eu não podia trabalhar aquela blusa porque eu tinha a blusa do meu serviço. Eu fui sem ela, eu passei. Aí, ó, Deus livrou aí. Jogou a camisa fora. E é engraçado, não. Eu não sei nem qual camisa que era. Não, mas a superstição estava em usar para tirar a carteira, não era na blusa, né? Tirou, né? Mas é muita superstição, tipo assim, quem nunca desvirou o chinelo? Porque aconteceu com a mãe. Eu não. Eu sempre falei, isso não dá nada não. A minha mãe até hoje, se eu falo que eu vou dormir sem camisa, ela, não, que dá coisa ruim vai pegar você, que não sei o quê, que não pode dormir sem camisa porque não sei o quê. Aí eu faço questão de dormir sem e falar com ela que tem nada disso. Inclusive agora que tá malhado, que gosta de ver o resultado. Inclusive eu falo que não tem nada disso, mas a nossa... Quer saber que colocou o espelho no teto pra ver o resultado. Que é importante. Mas voltando à vida de São Bento... Vamos voltar. Que é importante, que eu acho que vale ressaltar. Vamos no próximo item da medalha, ou você quer falar mais uma coisa da taça? Não, o próximo item que eu queria falar é o livro. O livro que tá na mão dele. Mas o que você acha? Tá, a história da volta depois. Então, beleza. Então tá, pode falar também do livro. Tá, aí tem um livro na mão de São Bento nessa medalha, além da taça. Tem um livro, e o livro simboliza a regra de vida que ele, inspirado por Deus, criou para que os monges de sua
ordem seguissem. Então, esse livro é muito conhecido como A Regra de São Bento, né? É esse livro que está na mão dele. Inclusive, esse livro tem 75 capítulos e diz... Que isso? 75 capítulos, você sabe? Sei. É porque eu pesquisei ali. Você leu? Eu li. Leu, com certeza. Ele leu para vir no podcast, gente. Nós só traz convidado preparado. Estudioso. São 75 capítulos e capítulos pequenos, que é para poder estudar mesmo. Boa, isso é bom. E eu acho que é isso, gente, pelo amor de Deus. Deve ser. E o principal lema dessa regra de vida de São Francisco, São Bento, é o famoso ora et labora. Como é que fala, Ian? O Ian sabe. Ora et labora, isso mesmo. Ou seja, ore e trabalhe. A oração alimenta o espírito e o trabalho ocupa a mente e enobrece o homem. E os irmãos não tinham corpo mole, não. Não tinha. Eles lá tinham que trabalhar vendo. Trabalhava e voltava para a cela, que se chama de cela. É cela. Então não é só oração. Local você acha que os monges ficam, né? Não, galera, é oração e trabalho. Ora e et labora. E eles priorizam muito o silêncio, a oração, o trabalho, meditação, recolhimento, a caridade fraterna, obediência. Isso aí a galera de hoje, infelizmente, a galera não está obedecendo ninguém, não obedece pai, mãe, pelo amor de Deus, mas enfim. Então eles prezam muito por isso, sabe? Então é um compromisso mesmo, é você virar e falar, não, orar, mas também eu tenho que fazer. Oração é o quê? É orar e ação. Então é orar, elabora, é orar e trabalha. Amém? Amém. Senhor. Esse aí é o segundo Na verdade, eu errei, são 73 capítulos. 73? A gente achou que estava trazendo a informação correta. Caraca, eu estudei. Por isso que não passa psicotécnico. Trouxe específico aqui a informação e derrou ainda. Mas nossa, que triste. Eu achei que eu estava certo, então 73. Nossa. Pois não confio muito. Mas eu também nunca li, né? Então faz sentido. Só para trazer um pouco mais sobre isso. E assim, é importante ter o livro na imagem, porque foi a primeira, vou dizer assim, a primeira vez que uma ordem religiosa fundou uma regra de vida tão bem estabelecida. É verdade. Que quase todas as outras ordens religiosas, que inclusive existem hoje, tiveram como princípio essa regra de vida de São Bento, né? Inclusive outras influências aí, o Carmelo, que também são monjas e monges, né? Que não fala freira, mas o nome correto é monja. É monja e monge, né? Para quem achava que estava errado igual eu, é esse mesmo. Que vive, né, de forma reclusa, né? Que vive igual os beneditinos, mais afastadas das coisas do mundo. E aí teve como princípio essa regra de vida, né? Então é muito importante porque ele influenciou todas as outras vertentes, a vertente religiosa da igreja, né? Exato. E é isso, assim. É isso? É isso. Mas próximo item da medalha? Próximo item da medalha. Sobre a história dele, eu acho que... Essa questão dos monges também é super legal, porque os monges, assim como São Bento viveu durante 3 anos como eremita, os monges também viviam, eram isolados, sozinhos, em oração, tanto que São Bento foi viver isso aí através de uma ideia de um monge que passou para ele, e aí, após isso, São Bento fundou cerca de 12 mosteiros, que era para realmente os monges ficarem ali e manterem essa oração, manterem seu convívio ali, que aí eles saíram de eremitas e viraram esses monges dentro dos mosteiros. Mosteiros do São Bento, né? Então vamos para o próximo item da imagem da medalha de São Bento lá. A gente falou da taça com a serpente, a gente falou do livro na mão dele, e a gente vai falar agora do corvo com um pão envenenado, igual a motinha envenenada. O pão envenenado. Quem quer falar? O Filipinho quer contar a história do corvo? Aí, eu contei do vinho. Você quer contar, Ian? Quem vai contar? Deixa que eu conto. Você quer contar? Não, pode contar. Não, pode eu tô contar. de boa. Você é o convidado, amigo. Diretamente do Povos Cast, não é todo dia que a gente vai ter alguém famoso aqui da região. Uma voz de locutor. Conta e eu compro. Futuro patrocinador do podcast. Todo santo dia. Futuro patrocinador do Todo Santo Dia. Você quer falar? Não, pode ir. Beleza. Pra você. A história do pão envenenado é o seguinte, do corvo. Vocês me corrigem se estiver errado, hein? Tá, vamos lá. Em 529, ocorreu uma inveja de um sacerdote chamado Florêncio. Um zóio gordo. Um sacerdote que dizia que era sacerdote, invejoso
diante de toda a vida de São Bento, né? Ele era um cara muito invejoso e por causa dessa inveja, né? Diante dessa inveja, ele enviou para São Bento um presente. E todo mundo gosta de presente. E vale lembrar também que a gente cuidar com os presentes que você ganha, porque tem uns presentes aí que pode ser amaldiçoado. Já faz uma oração. Já faz uma oração e já arrebata quem tem. Que é a cruz sagrada. A cruz sagrada e deixa o pau quebrar. Enviou para ele um presente, esse presente era um pão, mas não era só um pão, era um pão envenenado. Mandou para São Bento. E São Bento, como um cara muito sábio, ele deu esse pão a um corvo que todo dia ia lá para poder comer, né? Com o São Bento lá, o São Bento alimentava esse corvo. São Bento é assim, pô. Só deu aquele assovio, né? Pô, vamos pra você ver como é que ele era dark mesmo, né, velho? São Bento não era uma calopsita. Não era um papagaio azul, não. Né? Era um cara corvo. Era um corvo. Se você pegar os filmes de terror, tudo corvo, velho. Cabuloso. Melhor corvo do que urubu, né? Urubu é canseira. Mas enfim, aí deu esse pão pro corvo e falou com o corvo, ordenou o corvo para que ela levasse o mais longe possível este pão, né? Então ele não comeu. Beleza, tá? Então tudo bem, olha cabuloso, né? Então só disso aí já discerniu que o pão era envenenado, já deu pro corvo, mandou pro corvo. Tomara que o corvo não tenha comido, né? Acho que não. Não, o São Bento entrega pro corvo, não é possível. Se o corvo comeu, a gente não pode saber. Não é possível que ele falou, leva pra mais longe, não é pra você comer não. Leva pra mais longe e tipo assim, não deixe que ninguém tenha contato e tal, porque é um pão envenenado. Só que o mais interessante dessa história, que eu acho que tipo assim, que além de ser o mais legal disso tudo, é que esse sacerdote, quando São Bento, devido a isso, São Bento decidiu se retirar dentro da cidade. Exatamente. E aí, por isso que eu falei que você inicia o completo. São Bento decidiu se retirar de lá. Então esse sacerdote subiu até o terraço da sua casa para ver a retirada de Felizão, São Bento. tipo assim, consegui, né? Eu não consegui matar, mas eu consegui retirar ele daqui. Exatamente. Porque o meu povo estava todo se voltando para ele, vamos dizer assim. E aí, então, no que o São Bento estava se retirando, no terraço da casa dele cede. Isso. E nisso esse sacerdote cai e morre. Nisso que o sacerdote morreu, um dos seguidores de São Bento foi até São Bento e disse para que ele voltasse, porque o sacerdote havia morrido e tudo mais. Tipo assim, e isso em tom de alegria, né? Porque... Tipo assim, já morreu já, vamos voltar, vamos alegrar a galera lá. Fizeram mal pro meu chefe, pro meu senhor, e agora... O cara morreu agora. Morreu, agora eu tenho que comemorar. E aí São Bento, chateado com isso, ele deu uma punição a esse seguidor dele, porque ele não concordava em estar feliz com a morte. Mesmo que sendo um cara que desejou mal para São Bento, desejou mal, né, pelas ações de São Bento ali. São Bento dizem que São Bento chorou a morte do inimigo e também pela alegria do discípulo, que é o que o Filipe está falando. Exatamente. Ele ficou bem triste por essa alegria do cara ter ficado feliz porque o inimigo morreu. Então, e pôs penitência. E já dizia que agora eu vou ser cancelado, hein? Já dizia Patrícia do BBB, parafraseando Provérbios: quem cava uma cova que destrói o sonho, cai na cova. Eu não sei nem falar o que ela falou, que ela falou tudo. Entendendo? Provérbio o que cava a cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Provérbios 26, 27. Que foi muito lembrado pela Patrícia do BBB. É isso. Eu nunca assisti, então eu não sei. Eu já vi o meme. Deixa eu citar o meme. Inclusive, pedra também tem a ver com a história de São Bento, que é outra história. Mas aí, o que acontece? A gente pode até falar dos milagres aqui, mas eu só quero ressaltar que é aquilo que a gente fala, né? Apesar dele viver parte da vida dele lá afastado e tal, mais sozinho, mas é importante lembrar que a salvação é individual, mas a gente não se salva sozinho. E São Bento, ele tinha o quê? Uma irmã gêmea. Não, deixa eu só terminar da medalha, rapidinho. Então guarda essa aí pra você falar, tá? Então a gente guardou essa pro final. Guarda aí. Então, só pra fechar a medalha, aí o que rola? Na frente, geralmente, da medalha, diz que tem várias versões da medalha, né? Aí, atrás dela tem... Aí, quem não conhece, procura na internet, Medalha de São Bento. Aí você vai ver que tem um monte de letra, uma cruz, um C, um P, um B, um S, um B, um Pax, um monte de parada aqui. Isso é basicamente a oração de São Bento. A oração está toda dentro da medalha de São Bento. Se for ver aí, ó, o CSPX... Vai em latim. Pois é, aí me quebra. Né? Vai em latim. Eu ou você é mais estudado que eu. Não, você que é o então, novo coordenador do Grupo Geração Jovem Sentinela. Isso é outra parte. Vamos lá, CSPB. Cruz Sancti Patris Benedicti.
E significa Cruz do Santo Pai Bento, beleza? Aí na cruz, que está nessa cruz de imagem de São Bento, tem um CSSML, Cruz Sacra Sit Mihi Lux. Isso, que a cruz sagrada seja a minha luz. Aí na horizontal, acho que é isso mesmo, horizontal tem NDSMD, No Draco Sit Mihi Dux. Não seja o dragão meu guia. Ô, gente, eu não sei falar latim não, mas vocês relevam. Aí, em volta, tem as outras letras. VRS, significa o quê? Vai de retro Satana. É. Retiro Satanás. Mesma coisa. Eu vou ter que falar depois. NSMV. Como é que é? Pode terminar que eu falo depois que terminar. Você é pai. Vai de retro Satana. Sai daqui. NSMV. Nunca suade virvana. Nunca me aconselhe as coisas vãs. No outro lado, SMQL. Sund mala quae libas. É mal que tu me oferece. E por último, IVP. Ipsi venena bibas. Bebe tu mesmo o teu veneno. A galera tradicional vai me crucificar agora, né? Vai, com certeza. Precisa saber a oração de São Bento em latim. Em latim? É o básico. É o mínimo. Eu não sei, mas aí eu já vou estar sendo cancelado pelos trad aí também, que eu não vou estar podendo ser trad, porque eu não estou sabendo fazer as orações em latim. Mas é isso. Ele era muito conhecido como Santo Varão, né? Vencia, igual o Ian falou, as tentações utilizando o sinal da cruz e da oração que continha na medalha. Mas joga o que você ia falar lá. Você já falou tudo da medalha que você queria falar? Já, muito obrigado. E aí, continuando aqui então, e o brasileiro, ele vê o limite, ele vê a barreira, ele vê o limite, ele faz o que? Ele ri. Ele ri pro limite. Então, assim, a gente tem o famoso, né, erudita brasileiro, que fez uma grande música em homenagem a São Bento, né? Famoso erudita que chama MC Suave. E aí fez uma música, que eu vou tocar a música pra vocês, um pedacinho aqui dela, dessa oração. É isso, gente. O brasileiro, ele vê a palavra limite, ele ri, entendeu? Então, assim, fizeram um funk, entendeu? Eles pegaram a oração e fizeram o quê? Um funk pra São Bento. Mas, assim, trazendo aqui, dando continuidade, que eu vou deixar nosso convidado falar, que ele tá bem caladinho aqui. E eu tenho costume de ver ele falando muito. Então, assim, eu não gosto de ver ele calado. Ele vai explicar, contar alguns milagres pra nós aí, permearam a vida de São Bento aí, outros milagres, né, que já falou alguns. Então, São Bento, na verdade, são vários que são conhecidos por São Bento, mas 3 que são muito conhecidos por ele é que o primeiro foi o do jarro, que eu já contei no início, que a gente falou. O segundo era de um jovem que foi pegar água em um rio, e no que ele foi pegar essa água, ele acabou se afogando. E nisso que ele estava se afogando, Jesus misericórdia, minha voz ficou ruim. Só de reto, Satanás. Nisso que ele estava se afogando, um monge que sabia onde São Bento estava, foi até São Bento e falou com ele: olha, tem um jovem se afogando, a gente precisa de você e tal, e tal, e tal. E aí São Bento então respondeu para ele falando que não iria, mas que ele poderia salvar essa criança. E aí, ao ser perguntado, ele falou, não, mas eu não sei nadar. E aí São Bento falou: acredite em Deus, porque Deus vai te guiar. Então ele conseguiu retirar essa criança da água. Essa criança sobreviveu, inclusive ela virou um santo. Santo também? Depois viemos confirmar. É santo que virou a criança que afogou? Virou santo também. Depois o Ian procura o nome para nós aí. E aí conseguiu retirar, e depois, quando ela voltou à consciência, ela fala que quando ela foi resgatada por esse monte, que ela só viu a imagem de São Bento, que ela não viu que ela não viu essa pessoa. Se eu não falo a memória, era um monge mesmo. Depois eu vou pesquisar direitinho quem que era. Mas aí que fez esse resgate. E uma outra história é que tinham vários monges em um mosteiro que tinha uma pedra em cima, e os monges não conseguiam retirar essa pedra. Então chamaram São Bento e falaram: olha, a gente precisa de sua ajuda,
que a gente não consegue retirar aquela pedra. E quando São Bento chegou, ele percebeu que a pedra não conseguia ser retirada porque ela era segurada por demônios. Chulispa. Então ele fez uma oração. Toda pedra que eu vi na rua agora eu vou falar chulispa. Segurado por demônios, sai daqui. Ele fez a oração, os demônios se afastaram e aí sim os monges conseguiram retirar as pedras. Então esses são, assim, 3 dos mais conhecidos. Aí tem também da bebida, que é muito conhecida de São Bento, do pão, a do pão, do corvo, que a gente já comentou, mas essas outras 3 também são 3 que são bem faladas. Só para trazer a informação aqui, esse criança aí que foi salvo aí chama Plácido, e é São Plácido, que ele é um santo da Igreja Católica também, foi canonizado, seu dia comemorado dia 15 de janeiro, né? Quê? E 15 de janeiro. Eu tô aqui do lado dele, tô vendo. 15 de janeiro, isso. Exatamente. E ele é um santo também da Igreja Católica. Pois é, São Plácido. São Porque Plácido. a vida de um santo, ela sempre está permeada de outros santos. De outro santo, com certeza. exatamente. Pois é. E é isso. Um trem cabuloso também de São Bento, que eu pesquisei, que eu achei, é que ele anunciou a alguns monges que ele iria morrer 6 dias antes. Exato. Mandando abrir a sepultura dele, mano. Igual o Carlos Acuti. E o mais legal não. Eu não sei se é legal, mas é porque o seguinte, o São Bento pediu para abrir a sepultura 6 dias antes. Só que no dia, essa história foi repassada dos monges, que no dia que São Bento foi morrer, foi visto uma luz, um homem lá em cima e um tapete, meio que uma direção de onde São Bento estava indo. Então essas pessoas guardam também como um milagre, porque viu que a oração de São Bento o levou diretamente ao céu. Loucura, hein? Tá doido, velho. Não é algo... São Bento é um cara cabuloso. E o mosteiro também dele, que ele montou, né, que é muito conhecido, como a gente falou, foi um dos primeiros e tudo mais, tornou tanto um centro de referência que de lá saíram, olha só, 23 papas, 5 mil bispos e cerca de 3 mil santos canonizados. Olha isso, velho. Tudo do mosteiro dos beneditinos. Então, tipo assim, cabuloso, velho. Vamos pra lá, vamos todo mundo ir pra lá. A obra dele, não tem como não, né? Senão nós ia... Papa não tem jeito, né? Vocês dois podem. Vocês não casaram ainda. Bispo também não. Agora santo. Felipe tá quase casando. Felipinho da galera. Minha noiva vendo isso, fala, vai lá, cara. Mike, fala aí da irmã gêmea. E aí, como a gente falou, né? A vida de um santo sempre tá permeada com outros santos, né? Exato. E o São Bento tinha uma irmã gêmea, que também é santa agora para a Igreja Católica, há bastante tempo, que é Santa Escolástica. A famosa Escolástica. E ela também era religiosa, inclusive ela morreu no mesmo ano que São Bento, pouco tempo depois. Foi depois? Pouco tempo depois. E basicamente nasceu junto e morreu junto. Morreram junto. Ah, verdade. Nasceram junto. Não, praticamente não, nasceram junto, né? São gêmeos, nasceram juntos. Não, eu falo praticamente porque segundos, né? Segundos os minutos. Você é gêmeo, morreu, mas nasceu no mesmo dia, velho. Ué. Tem como nascer um e depois outro. Pois é, eu nem tinha pensado isso, não, verdade. Faz sentido. Zé Gêmeo. E ela que começou também a questão da... Você é pai, Felipe. Eu não tinha pensado nisso, vocês são gêmeos, então nasceram no mesmo dia, uai. Esqueci, uai. Mas ela que começou a questão das monjas beneditinas, né? Foi ela que começou a caminhar. O pessoal fala aí. Dizem, né? Que foi ela. Dizem por aí. Mas ela é muito próxima dele, né? Próxima. E aí, acho que assim, o único milagre mais conhecido dela que se tem registrado está relacionado com São Bento, né? Que São Bento um dia foi visitar ela e aí ela, né? Eles fizeram a ceia lá, fizeram a ceia e tal, e depois São Bento tinha que sair ir embora, né? Porque ele era o abade, então ele tinha que ir embora e voltar. E aí a história conta... Eu vi isso mesmo, A história conta que Santa Escolástica, entristecida com a recusa do irmão em permanecer com ela por mais algum tempo, né? Embora, né? Ela baixou a cabeça e, apoiando sobre as mãos cruzadas na mesa, suplicou, né, a ajuda do Senhor, né? E aí, do nada, o céu estava limpo, mas do nada começou a aparecer um monte de chover, a cair raios, trovões, né? Naquela época o trem era perigoso mesmo, né? Naquela época hoje é mais de boa. Não, mas naquela época, tipo assim, é monge, afastado, mosteiro, não tinha civilização. Não tinha meio da floresta. Não tinha civilização não, gente. Civilização é agora. Época de 400, década, né?
não tinha nada não. É igual o Acre, o Amapá. Exato, sim. O Dino é de lá. Esse podcast chegar lá. A Bodira aí quase ganhou aí, ó. Vai. E aí, acontece que aí ele não pôde sair, né? Porque começou a chover, aí ela tinha falado que era pra ele dormir lá, ele não queria dormir, mas agora ele tinha que dormir, porque tem um esquema também que ele perguntou pra ela, o que você fez, né? Aí ele falou, né? Aí ele perguntou, o que você fez, né? Aí ela falou assim, o que fizeste? Pedi para que ficaste, não queria me atender. Supliquei então meu Senhor e Mestre e ele me ouviu. Então é a força da oração, né? Então comprova, a força da oração. Eu pedi para você ficar, você não quis ficar, eu pedi, meu Deus. Como que é importante, né? Até que a gente fala um pouco na história de São Francisco, a questão de você, quando você paga o preço, né? Você tem direito, né? Você consegue coisas extraordinárias, né? Você tá mais perto, né? Então, é isso. E 10 de fevereiro, a data que comemora a memória, né, de Santa Escolástica. Mas aí você já tá falando o dia dela, hein? Vamos deixar pro dia dela. Mas é isso, é só isso sobre ela. Mas é isso, então. E aí? Só um destaque legal, porque a galera fala assim, mas São Bento foi canonizado, igual outros santos foram canonizados e tal, mas isso gera todo um processo, né? Igual aquele beato, o de 15 anos agora, que me fugiu o nome. O Acutis não, como é que chama? É Acutis mesmo? Deve ser. Não sei qual que você tá falando. O beato de 15 anos. Como é que é o nome dele? Carlos Acutis. Carlos Acutis. Igual tá todo esse processo de canonização também, né? O São Bento, pra gente ter uma ideia, ele morreu em 547. E só foi canonizado em 1220. 1220, olha pra você ver. Então, tipo assim, foram mais de 500 anos. Nasceu gente, morreu gente, nasceu gente, morreu gente. Olha só, a maioria do que eu vejo aqui, no máximo vive 110 anos. Imagina quantas gerações passaram para que São Bento fosse reconhecido por todos esses milagres, né, e aí depois reconhecido pela Igreja Católica e ter virado santo, canonizado como santo. Verdade. Então foi um processo super longo e que hoje a gente conhece essa história como se ela fosse vivida em uma hora. Mesmo ano, né? Tipo isso. Então foi muito tempo para reconhecer. E o mais legal que eu acho disso é porque a gente comenta sobre São Bento, a gente fala sobre os milagres de São Bento, e aí as pessoas falam assim, mas por que você tem tanta paixão por São Bento, por que você é tão devoto de São Bento? É porque em São Bento eu encontrei uma pessoa na qual eu queria me encontrar muito tempo atrás, que era um cara que entende que a oração tem o seu poder, que Deus tem o seu poder, e que se eu juntar essas duas coisas eu consigo viver tudo o que eu quero e tudo o que eu preciso. Porque independente daquilo que você quer, você só vai viver aquilo que Deus quer para você. Exatamente. E São Bento escolheu viver aquilo que Deus queria para ele. Tanto que ele decidiu se afastar e ficou 3 anos vivendo em um mosteiro escondido, como eremita, sem ninguém, sem ter contato com ninguém, ali só em oração. E mesmo assim, quando saiu, ainda realizou milagres. Então, eita, glória! Morreu, hein? Viva São Bento! Viva São Bento! Perdi até o que eu estava falando. Mas o que eu queria deixar é isso. Hoje eu tenho essa maior interação, esse maior conhecimento por São Bento, porque um dia também eu me tranquei, mas eu não me tranquei em oração. Eu queria me trancar. Deveria virar um eremita. Exatamente. Deveria. Eu queria me trancar porque, na verdade, as coisas não davam certo para mim. Eu achava que eu tô vivendo isso aqui, mas não tá dando certo, eu vou me afastar de tudo e pronto. Mas ao contrário de São Bento, que se afastou em oração, eu não me afastei em oração. E aí, a partir do momento que eu entendi que eu poderia me afastar das coisas, mas que se eu tivesse com a minha oração em dia, as coisas continuariam fluindo, foi onde eu conheci São Bento e deixei minha vida... Massa, interessante o testemunho aí, interessante. Ele se afastou, depois, mas não afastou pela oração, mas reconheceu que a oração fazia parte do processo para ele voltar. Muito bom, Felipinho. Muito obrigado pela sua partilha. Muito bom. Não, se você pegar meu testemunho, você vai ver o Vamos marcar o próximo aí. 3 dias de podcast. São Felipinho. São Felipinho da galera.
Mas é isso, galera. Mais algumas curiosidades? Eu acho que é isso. Acho que ficou bem completo aí o podcast. Foi bom papo. Está convidado aí. Está convidado aí para voltar mais vezes. Está convidado e nos convidar para e nos levar. Está convidado para nos levar também lá. Ele está agenciando nós aqui. Está agenciado. Ele está arrumando um trem diferente para nós aí. Entendeu? Se Deus permitir, vai ter novidades. Vai ter novidades. Bom, mas já passa as redes, né? Deixa ele passar as redes lá para o pessoal que quer ver as notícias. É verdade. Pode seu merchan. Marketing. Faz essa. Como é que chama? O meu arroba é Felipe Ventura, jornalista. FI. Porque o meu Felipe é Felipe mesmo, não é Felipe. Não é fé. Felipe Ventura, jornalista, e no portal que eu trabalho, Vale 24 Horas, Vale 24 Horas. Já fazendo propaganda aí, mexendo. E eu também voltei para a Rádio Vanguarda, mas como eu não saio o material meu ainda, eu vou deixar para fazer minha chance depois. Deixa depois. Não entrou agora, não entra agora não. E você faz também o podcast. Exatamente. Região, eu faço o Povos Cast, inclusive estou até parado. Inclusive, o que vocês estão vivendo hoje é um dos motivos que a gente parou o Povos Cast. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso. O Povos Cast está em primeira mão. Ninguém sabe. Por isso que nós estamos aqui falando do Povos Cast, faz do podcast, ele está assim. Só viralizado, em primeira mão, mas pode falar? Pode, não. Não, você não pode, agora pode. Primeira mão, por nós. Depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas, vocês me perguntam no Instagram, que eu tô doido pra soltar isso. É verdade, nós vamos colocar os arrobas do Felipe aqui embaixo na descrição, todas as informações dele, e vai lá no Instagram dele, que ele vai abrir uma caixinha de perguntas e você faz a pergunta, por que parou? Ele vai responder exatamente, lá. Eu tô doido pra falar disso e não acha deixa. Mas é o seguinte, a gente decidiu, por enquanto, dar uma pausa no Povos Cast, exatamente por questões de patrocínio, que eu acho que é o que todo mundo passa hoje. Porque, cara, a estrutura de um podcast, você tem uma sala, você tem energia elétrica, você tem uma mesa com áudio, você tem câmera, um ar-condicionado, você tem um ar-condicionado. Tudo que nós não temos. É isso. Mas nós vamos falar, galera, como a galera pode ajudar. Vai lá, Felipe. E você tem uma pessoa também que é uma pessoa na qual precisa estar ali para fazer toda essa mudança de câmera, para fazer corte, para fazer tudo isso, no qual vai entregar esse produto completo para as pessoas. Exatamente. E essa pessoa não é barata, cara. Você não vai tirar um profissional de casa, igual o Povos Cast era toda segunda-feira, 7h30, você não vai tirar esse profissional de casa para ficar por conta de você até 10 horas da noite, para pagar de graça. R$100, né? Nem isso. Então, a gente sofreu muito com essa questão de patrocínio, porque o que é o problema das pessoas? As pessoas querem participar, mas não querem ajudar. Isso aí que é o problema. Eu quero aparecer, mas, se for pra você aparecer mais do que eu, não tô afim, não. Entendeu? Que é assim que funciona. Tá mas isso aqui vai viralizar. É a realidade. É porque, cara, eu vou te dar um exemplo. Pena que não tem corte esse podcast, tá? Ainda bem que não tem câmera, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem empresário que se você chamar agora para vir no seu podcast e falar sobre a empresa dele, ele vai vir. Mas chama ele para apoiar o seu podcast, ele não apoia. Mas por quê? Ele vai usar a sua imagem para ele gerar engajamento para ele, porque ele vai fazer corte, pegar aquilo para gerar engajamento para ele, mas você não pode usar a imagem dele para você conseguir ter um benefício. Boa, isso é verdade. Então hoje a sociedade é dessa forma, entendeu? A maioria das pessoas. E a gente decidiu dar uma pausa no podcast para ver se a gente consegue recurso e conseguir voltar, mas por enquanto tá paralisado. Não, show de bola, velho. Isso é importante até para nós aqui também, que vocês, irmãos da igreja, vocês da renovação, vocês que estão nos ouvindo... Vocês que é da igreja e não é da renovação também, não é da renovação, não tem problema. Não tem problema não. Tá tudo certo. Todo mundo gosta de ouvir a gente? Gosta. A gente posta lá, mas ajuda a gente a divulgar, varão. Ajuda a gente a divulgar, põe no Instagram, põe no Stories lá. Isso é o que o Felipinho falou também. A situação dele é outra, né? Envolve o financeiro lá, o patrocínio, que o Ian vai jogar o verde para nós aí. Mas também, ajuda a gente a divulgar. Isso aqui é um material que a gente está... E divulgar é de graça, né? De graça, é para chegar no mundo, para evangelizar, o pessoal conhecer os santos, deixa eu quebrar. Mas se quiser ajudar, Ian, com certeza, não. Tem várias formas de ajudar. Né? A gente aí está recebendo já
Pode entrar no direct aí que a gente aceita recebidos, tá? A gente divulga recebidos, entendeu? Nós fazemos patrocínio permuta, né? Inclusive aqui a gente tá precisando de equipamento, que tudo que a gente tem aqui agora é emprestado, a gente tem nada nosso. Os microfones é emprestado. E hoje eu nem consegui ligar entendeu? Que tava descarregado. Só tem um funcionando, entendeu? A gente não consegue. Teve gente que pediu filmagem, mas aí a gente não tem um estúdio, não tem as câmeras. Deus vai abençoar, hein? Amém. Felipe, então, fala assim, não, pera aí, Felipe, fala pra nós, o que nós estamos te servindo pra você beber? Água. Água. Mas tem um suco tchau. Tá fechado, ninguém quer tomar o suco. Que ele nem ofereceu aí do suco. É verdade, tem marca não. Não tá patrocinando. Desculpa. Tchau, entre em contato conosco. Tchau, é porque tá me mandando embora. Tchau, entre em contato conosco. Mas aí, voltando aqui, se você que viu esse podcast e sentiu, Deus tocou no seu coração, entendeu? Pela intercessão de São Bento, você quer ajudar, você pode ajudar com 2, 5, R$1, 10, 100, 100, né, R$1.000, aí você tem de muitos. Como diz, quem tem pouco ajuda com pouco, quem tem muito ajuda com muito, né? Eu até roubando a frase da Canção Nova aí. Mas aí, você pode também, o nosso Pix é o e-mail que eu vou passar para vocês. Este e-mail vocês podem encaminhar seus testemunhos, né, sugestões do podcast, mas também você pode colocar aí no seu aplicativo do banco, seja qual for, que ele vai gerar um código do Pix para você transferir para nós. É uma chave de Pix. Exato. Que é, anota aí, eu vou falar bem pausadamente. Vai lá. Todo santo dia, podcast@gmail.com. Mais uma vez. Todo santo dia, podcast@gmail.com. Tudo minúsculo. Você pode fazer o Pix para nós, porque a gente precisa dessa doação para poder a gente manter o podcast, trazer convidado, trouxer convidado, comprar pelo menos um amendoim para dar para ele aqui, entendeu? Porque amendoim com casca. O microfone é interessante. Vai por mim. Tá. E aí a gente tá aqui, né? Então, assim, já faz o Pix aí, né? Ajuda a galera. E quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos de evangelizador. Então, se esse podcast tá te ajudando de alguma forma, você vê que vai ajudar alguém, né? Que você conhece, então faz o Pix, ajuda a gente aí. E segue nas redes, né? A gente tá aí no YouTube, tá no Spotify. Toda quarta-feira a gente tá tentando manter essa frequência de sair um podcast novo, com um santo novo. E a maioria a gente espera ter convidados novos também, ou repetidos com assuntos diferentes, né? Mas é isso aí, a gente agradece aí a audiência, né? Agradecer ao Felipinho que estava ao Felipinho que veio. Saiu da sua casa para poder nos ajudar. Muito obrigado, viu? Tamo junto. Esperamos voltar mais uma vez. Eu tô super feliz de estar aqui, juro pra vocês. Que bom, aí. Super feliz. É uma outra coisa que eu vou falar também em primeira mão. Cara, eu amo o jornalismo, eu amo tudo que eu faço, que é um entretenimento, tudo assim envolvendo a área do jornalismo e entretenimento. Se eu gosto, vocês me conhecem, sabem que eu vivo cobrindo show e tal. Mas se é uma coisa que eu sentia muito no coração há muito tempo, era de poder usar essa comunicação que eu tenho para falar sobre Deus, para falar sobre Jesus, para falar sobre aquilo que eu aprendi na Igreja Católica e sobre aquilo que eu vivo dentro da Igreja Católica. Isso. Então, quando vocês me fizeram convite, até comentei com os meninos que eu tinha outros compromissos hoje, mas que em nenhum momento eu ia trocar. Porque a agenda dele é difícil, viu? A agenda do garoto é difícil, conseguir horário, cara, desse garoto. Mas foi o que eu comentei, que em nenhum momento eu iria trocar, porque quando eu decidi, quando eu troquei de serviço, que eu fui para o portal onde eu estou agora, e eu pedia muito a Deus em oração, eu dizia para Ele que todas as oportunidades que eu tivesse de falar dEle, de poder ministrar dEle, de poder estar no meu grupo de oração, ou algo que eu vivenciasse aquilo, eu não iria dizer não. E isso eu estou tentando fazer da melhor forma possível. Eu voltei muito para o nosso grupo de oração, estou seguindo Ministério de Música, pregação, fazendo tudo que eu posso. E, assim, tentando viver aquilo que Deus mais me deu, que foi o dom da palavra, o dom de comunicar e o dom de viver no meio da comunicação em si. Amém. Isso aí. Se você quer que o Felipinho volta, deixa aí, entendeu? Hashtag fica Felipinho. Curtiu, Curte aí. E vamos depois, vocês que estão nos ouvindo, reza um Pai Nosso, Ave Maria aí. Sim. E a oração de São Bento também, intenção Felipinho, né? Sim, é isso, galera. Fechou, galera? Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu. Todo santo dia. Nós possamos ser santo todo santo dia. Muito obrigado. Todo Valeu, moçada.